tertúlia. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2016, uma terça-feira. O verbete é de número 3.672, ele é constituído de 6 páginas, 50 logias e 16 máximos. O título é Notícia Cosmoética, da especialidade Comunicologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa estreante, a professora Helena Santana. A professora Helena, ela é brasileira, natural de Curitiba, aqui no estado do Paraná, graduada em Comunicação Social, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, né? Especialista em Publicidade e Propaganda. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2013, docente da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde 2015. Vamos à definologia. A notícia cosmoética é a informação jornalística divulgada, notadamente por meio de comunicação de massa com intenção de esclarecer e desassediar o público, favorecer a evolução pessoal e grupal das consciências e embasar tomadas de decisão, objetivando o melhor para todos. Pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal da comunicologia, o holopensene dos meios de comunicação de massa, a autopensenidade e as inspirações do jornalista amparado, o exercício da autopensenidade democrática. Fatologia, a notícia cosmoética, a verpom jornalística cosmoética, a reportagem de utilidade pública, a liberdade de pensamento e de expressão, as notícias de autossuperações e feitos heróicos fixando o exemplarismo pessoal, a denúncia evolutiva, a criticidade na leitura da notícia, as notícias de desastres naturais, conflitos internacionais e tragédias humanas servindo de pedido de TENEPS, o contato com a realidade de outros países, aumentando a visão de mundo do telespectador. A parafatologia, nós destacamos os seguintes itens: a sinalética energética e parapsíquica pessoal do telespectador, o assédio através dos meios de comunicação de massa, a assimilação das essês dos personagens da notícia pelo jornalista, a manipulação cosmoética dos amparadores extrafísicos para o esclarecimento das consciências, um maximecanismo multidimensional interassistencial. A divisão detalhismo, nesse verbete, conta com 28 seções. E vale também falar que a seção fatologia tem 25 linhas. Na divisão argumentologia, nós gostaríamos aqui de chamar a atenção para o tópico criteriologia, que traz 12 valores notícia ou critérios de noticiabilidade usados para escolher a informação a ser veiculada. Então vale a pena aqui conferir. E também o tópico neovalores notícia, que traz, por sua vez, 6 critérios de noticiabilidade sugeridos para a escolha das informações a serem veiculadas com a intenção homeostática. Vale a pena, então, dar uma conferida. Na remissiologia, nós indicamos os seguintes verbetes: comunicação interassistencial, consim manipuladora, espetacularização, informação conscienciológica e midiograma. A frase enfática: a notícia cosmoética é caracterizada pelo conteúdo tarístico, forma desassediadora e intenção qualificada do emissor da informação, favorecendo a reeducação evolutiva de todos. Questionologia: você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a intencionalidade das notícias veiculadas pelos meios de comunicação? Permanece crítico e consciente ao ler jornais, ouvir rádio e assistir aos telejornais, estabelecendo filtro cosmoético? Qual o nível de qualidade da intenção pessoal ao compartilhar notícias no cotidiano? A bibliografia específica traz 2 referências. E a mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, destaca os seguintes temas: mensagem, informação, reportagem, comunicação, esclarecimento,
linguagem, intenção, objetividade, imparcialidade, universalismo, tares, desassim, midiofilia, reeducação, aprendizado, discernimento, intelectualidade, argumentologia, comunicologia e politicologia. Bom, professora Helena, parabéns por essa estreia, né? E a gente tem por hábito aqui sempre solicitar ao verbetógrafo, antes de começar a responder as questões aqui dos tertulianos e dos teletertulianos, que coloque os motivos, as razões, ou seja, qual foi o fator que levou ou que motivou a escrever sobre o tema do verbete em questão. Você poderia colocar para a gente? Boa tarde a todos os presentes, os tertulianos presentes, aos teletertulianos também. O que me motivou na escolha desse verbete, né, tanto na escolha também da especialidade, principalmente assim, as minhas vivências pessoais no dia a dia do jornalismo diário, né? Eu trabalho numa emissora de televisão, eu sou editora, e a todo momento, ali no meu dia a dia, eu tenho contato com desde o processo assim, da sugestão de pauta, o assunto, que assunto, né, deve ser abordado no jornalismo local aqui de Foz do Iguaçu, né? E na edição final da notícia, quer dizer, aquilo, na reportagem final, né, eu tenho esse contato direto com todas essas fases, mas principalmente na edição das reportagens, né? E nesse acabamento final ali da reportagem. Então a gente nota que às vezes assim, a ideia da notícia surge de uma forma, né, a ideia da reportagem, e ao longo ali no trabalho do repórter, quando vai para a rua, vai entrevistar as pessoas, e depois na volta para a redação, quando ele discute com a edição, com toda a equipe, todo esse fazer jornalístico, né, a gente, eu principalmente noto que tem muita, existem é tão grande o leque, a forma de contar as histórias, e isso vai, com certeza, determinar a forma com que essa notícia vai ser recebida. Né? Não só ali o que, né? Ali, se a gente pensar no lead da notícia, né? O que, quem, como, onde, quando e por quê, não só o que, né? Mas a forma como essa matéria, como esse assunto vai ser abordado, tem sim grande impacto e grande direcionamento na forma com que o telespectador vai receber a notícia, né? Isso assim, eu vejo, claro, estou dentro ali de um meio de comunicação, mas isso também vale para as comunicações interpessoais, né, no dia a dia das pessoas, né? Qual a melhor forma de contar uma história? Qual a melhor forma de abordar um assunto, né? Se você conhece, principalmente na comunicação interpessoal, que você conhece quem que é aquela pessoa para quem você está falando, você tem um conhecimento de qual que é o background daquela pessoa, né? No meio de comunicação de massa, ainda você presume ali um telespectador médio, digamos assim, o homem médio, né? Uma média da população. Você leva em consideração isso, que a maioria das pessoas tem um certo nível de compreensão da realidade. Isso tem que estar entendível pelo maior número de pessoas possível, né? Então, todos esses meandros, todos essas nuances, esses matizes na hora de compor uma notícia, né, de escrever desde um recado até dar uma notícia complicada ali, triste, difícil, como que isso influencia, né, nessa troca, né? Que hoje em dia a gente está cada vez mais numa mídia que é de duas mãos. Na internet você consegue falar e você consegue comentar, né? Você consegue ter um feedback maior das pessoas. Então, por isso mesmo que eu tive essa ideia de construir esse verbete, Notícia Cosmoética, tanto por parte, porque eu pensei assim no início, né? Falei, poxa, mas eu vou falar de como as pessoas
vão dar as notícias ou de como elas vão receber as notícias, né? E, na verdade, são as duas. A ideia disso aqui é instrumentalizar as pessoas para que elas tenham também elementos de crítica, né? Tanto na hora de emitir, de falar, quanto na hora de se informar, de ler um jornal, de assistir né, um programa de televisão. Então, a minha ideia com isso foi, né, ali assim, é notadamente pelo meio de comunicação de massa, mas abrange aí todos os níveis de comunicação entre as pessoas. Além de também fazer com que o telespectador, o leitor, esteja mais crítico na hora de receber as informações, né? Que aí, por isso que ali na argumentologia eu trago os critérios, né, de escolha das notícias. Se você for pensar, poxa, por que um fato é notícia e outro fato não é? Por que um fato está lá no Jornal Nacional e outro fato não está, né? Qual que é o alcance daquele meio de comunicação? Então, muitas vezes, as pessoas leem jornal, assistem TV, e elas não se acostumaram a refletir sobre aquela notícia que está chegando até ela, né? Elas se atêm ao conteúdo, poxa, mas olha só o que eles estão falando, que é isso e tal, mas também é necessário e fundamental você buscar também informações sobre quem que está trazendo aquela informação até você, né? É claro que no nosso dia a dia, às vezes você conversa com uma pessoa, conversa com outra, e você pensa, poxa, se é um médico falando para você, olha, é bom você tomar uma colherzinha de azeite de oliva pela manhã, você vai dizer, poxa, você vai dar uma certa importância para aquilo. Credibilidade. Se uma outra pessoa chega e te fala, não, é bom você tomar água com sal de manhã. Aí você pensa, não, mas que base ela tem para te falar isso, né? Então, a mesma coisa acontece com os jornais que você lê, com né, o que você assiste na televisão. Quem que está trazendo essa notícia para mim, né? E, além de tudo isso, colocar aí também a intencionalidade, né, de quem está emitindo. E a ideia também é que a pessoa que está recebendo também fique também crítica e fique mais atenta a qual que é a intenção dessa mensagem, né? Por que esse assunto está sendo levantado? Por que essa notícia está chegando até mim? Claro que é algo mais difícil do telespectador perceber, né, a intencionalidade da pessoa na hora que ela vai dar a notícia, mas para a gente aqui, com nossa comunicação interpessoal, isso é mais fácil a gente saber qual é a minha intenção quando eu vou contar alguma coisa para fulano, né? E isso é bacana também das pessoas ficarem mais críticas em relação a isso, refletirem mais na hora, né, de conversar, enfim, trocar mensagens, tudo isso. Muito bom. Isso, na verdade, deveria fazer parte da formação de qualquer pessoa, né? Essa competência, tanto do ponto de vista do leitor da mídia, de uma forma geral, né, o receptor, quanto também de quem elabora, né, de quem produz notícia, né? Que até certo ponto também existe a construção da notícia, né? Não é simplesmente o fato e estou narrando o fato, né? Exatamente. Do que você falou, tem toda essa discussão também, né? Exatamente, porque o jornalismo também tem todo um esforço de construir o mito da imparcialidade e da neutralidade jornalística. E a gente sabe que, a partir do momento que teve ali uma pessoa escreveu alguma coisa, aquilo já tem uma também, carga. Apesar de você ter colocado os critérios, né, a própria seleção, ela já tem um grau ali, obviamente, de subjetividade, de valores, de princípios, que não quer dizer que sejam errados. Porque a seleção mesmo, até no trabalho que você comentou, de edição, já se seleciona conforme determinados parâmetros, né? Então já começa ali. E é inevitável, né? Não existe isso. Quer dizer, a notícia não anda por si só, né? Ou os fatos não andam por si só, né? Então tem que haver realmente algum critério. Mas é importante ter consciência disso para que realmente possa ter uma visão mais crítica, né? Mais adequada. Exatamente. Assim, então, poxa, em vez de eu achar que um jornal ele está sendo totalmente imparcial, não, vamos tentar saber, então, qual que é a linha editorial desse jornal, né? Uma parte do jornal que poucas pessoas leem, às vezes, é o editorial, né? É saber ali qual que é a posição
daquele jornal em relação aos assuntos que ele está trazendo, né? E é uma parte super importante do leitor ler e saber assim, poxa, se estão aqui uma série, estão elencados ali uma série de valores, que são os valores que foram usados para decidir quais e que forma aquelas notícias vão ser contadas. Hoje é um esforço, né, dentro do próprio processo de educação, que é o chamado, você deve conhecer, da educomunicação, né? A educação para justamente a leitura dos meios de comunicação. Não só leitura, também elaboração, né, produção, mas, sobretudo, leitura, né? Quer dizer, de educar jovens, crianças, associadas às escolas, principalmente, para que tenham maior consciência crítica, inclusive, da mídia, de uma forma geral, né? Os diferentes meios de comunicação, né? Justamente essa aproximação aí da educação com a comunicação, né, os meios de comunicação de massa, é uma responsabilidade muito grande também dos meios de comunicação de massa, que normalmente eles não é muito valorizada nem discutida, é que assim a maioria tem uma grande parte de brasileiros, né, de pessoas do mundo todo que só tem acesso ao que? À televisão, ao rádio. Quer dizer, a forma que ela vai aprender, ter contato com coisas novas, é essa. Muitas vezes ela estudou só até o ensino fundamental, ou às vezes nem isso. E a forma que ela tem para aprender as coisas é pelo meio de comunicação. Então, acho que nesse sentido que também esse verbete surgiu também dessa coisa, poxa, vamos prestar mais atenção nisso também, né? Não só quem ouve a notícia, mas também quem faz a notícia, que valorize né, o caráter aí, educativo das notícias. Né? E na nossa linguagem, você até já aponta isso aqui dentro do seu verbete, que é a tarefa do esclarecimento. Né? Exatamente. Como associar isso cada vez mais dentro da própria mídia. Isso não significa só falar de coisas boas, porque até mesmo a tarefa de esclarecimento muitas vezes justamente vai mostrar, né, o que está errado, o que está inadequado, o que não é o melhor. Mas usar a comunicação de massa, sobretudo, né, para isso, né? Essa é a melhor visão, né? Exatamente, com essa intenção, né, do esclarecimento, né? Mesmo que você tenha que dar uma notícia difícil, uma notícia pesada, como que você vai dar essa notícia de uma forma mais esclarecedora, mais evolutiva, né? Tem uma parte aqui do verbete, que é quando você fala na parafatologia, né, você coloca do assédio através dos meios de comunicação de massa, né, que é o que, infelizmente, é o mais comum. Depois você fala até da manipulação cosmoética, talvez, é que manipulação a gente associa muito como algo negativo, né? Tudo bem que você adjetivou, mas é a ação dos amparadores também, podendo ser, o que a gente tem que começar a fazer predominar, é justamente essa ação dos amparadores nos meios de comunicação de massa. Isso que é interessante, né? A gente começar a ver o predomínio disso, talvez um dos meios, documentários ajudam muito, até mesmo determinados filmes de ficção, séries, podem contribuir, né, para uma conscientização maior, né? Polêmicas que acabam sendo discutidas, mudanças dentro da sociedade, isso tudo é interessante dentro do que você está fazendo o recorte aqui, né? Justamente a questão da manipulação, né? A gente sempre é acostumado a ver como algo negativo, mas ela tem sentido neutro. A manipular é você, né, ali trabalhar aquilo, né? Você, poxa, usei ali uma série de conceitos, eu estou manipulando aqueles conceitos para construir uma nova mensagem, né? É um sentido neutro. É uma outra acepção que ela tem uma acepção neutra. Exatamente. Então, assim, claro que tem a questão do assédio, mas tem também a questão do amparo ali na hora de lidar com esses signos, né? E transmitir uma mensagem. Ok. Vamos lá. Parabéns pelo teu verbete, Helena. Eu queria que fizesse um paralelo, diferenciando. Existem sites que colocam, tem até um chamado Só Notícia Boa, então fala de matérias boas, positivas, mas diferenciar aquele processo das matérias, como tem muitos sites, que são positivas, mas são pouco esclarecedoras, são mais de futilidade, não aprofunda, e daquelas notícias que realmente são cosmoéticas, às vezes até temas mais difíceis. Diferenciasse bem isso, ou seja,
a notícia que ela é agradável para o leitor, ela é uma coisa boa, porém ela não tem uma profundidade, e que às vezes tem notícias cosmoéticas que são densas, que elas são cosmoéticas, mas elas... Assim, entendo que você está querendo dizer, assim, a gente pensar em notícia cosmoética, você pensa, não, então eu só vou querer saber das coisas positivas, das coisas boas, né? E outra, em que medida que as coisas boas, o que é bom, o que é ruim, né? O que vai me assediar e o que vai né, fazer com que eu evolua. Acho assim que essas muitas vezes notícias ali, de repente futilidades, né, e coisas assim, a ideia é analisar. Isso aqui é evolutivo, né? Evolutivo, de repente, eu saber qual que é o nome, qual que é o nome do filho da atriz tal. É evolutivo eu saber que a fulana falou no microfone durante um show e para chamar a atenção do marido, porque ela viu que estava sacando, que estava rolando. Isso é evolutivo? Assim, claro, faz parte do ramo do entretenimento, né? Esse tipo de, digamos, notícia, né? As coisas ali de futilidades e tal, mas não tem um caráter assim muito evolutivo, né? Não serve muito para fazer um esclarecimento ali. Que eu queria te fazer é o seguinte: você, desde a faculdade de jornalismo, ou seja, como é que é os debates, hoje você está lá no meio, e como são os debates, eu queria entender um pouquinho dos bastidores, por que determinados jornais, esses de grande veiculação nacional, predominantemente, a gente vem acompanhando diariamente eles, é um predomínio de matérias que são ansiogênicas, elas são matérias para provocar mesmo mal-estar. Como que é isso nos bastidores? Como é que é a escolha, a seleção do material? Até que ponto que há já a intenção explícita ou a intenção implícita? Como que funciona isso? Como é que vocês debatem isso entre vocês, jornalistas? Assim, existem... Claro que dentro dos meios de comunicação, né, existem várias linhas editoriais, digamos assim. Você, pelo canal que você liga, você já sabe. Poxa, aqui eu liguei nesse programa, eu vou assistir ali, vai ter sangue jorrando pela tela da TV. O jornal que você compra tem uma foto lá do defunto, né, cheio de sangue ali, toda aquela cena que você olha e fica impactado. Nesse sentido... você perguntou como que os jornalistas lidam com essa situação. Primeiro, se ele é um jornalista que ele está num meio de comunicação que ele tem essa linha editorial, né, ele vai ter que seguir aquela linha editorial do veículo, né? Ele pode até, se isso ele não concordar pessoalmente com aquilo, ele vai ter que pedir demissão e trabalhar em outro lugar, né? Porque isso é o que está explicitamente colocado ali. Ele sabe que ele está naquele meio de comunicação que segue aquela linha editorial, entendeu? É como você, de repente, querer falar sobre ciência na Caras. Não dá, entendeu? Se você for falar sobre ciência na Caras, vai ser alguma fofoquinha. A não ser o cientista que foi no castelo de Caras. Exatamente, entendeu? Mas, assim, isso... Nicoleles para você. Essa questão, assim, então... Claro que não é uma coisa assim, vamos aqui, você vai... Mas a questão está muito mais na hora de fazer ali, quer dizer, ele pegou o jeito, entendeu? Não é algo que você pensa assim, não, tem uma cartilha e aquilo é o que eu vou seguir. Pela própria convivência ali, às vezes, apenas quando há algum tipo de mudança na linha editorial, que isso é feita uma reunião, fala, olha, gente, a partir de agora não vamos... falar mais assim, esse assunto deve ser tratado de tal forma, né? Ou quando começam a surgir alguns temas assim que novos, que não tem, né? As pessoas não têm muita referência de como abordar aquele tema, aí, não, vamos tratar dessa forma, se a gente for... então, aí sim tem algum tipo de direcionamento, digamos assim, chamam os jornalistas e falam, olha, pessoal, a gente, a partir de agora, vamos tratar dessa forma. Mas normalmente não é algo que, assim, pessoal, vamos sentar aqui para saber como que isso vai ser tratado pelo meio de comunicação. Não, os diretores
resolvem isso e passam para os jornalistas. A minha pergunta é porque, assim, ó, vou dar um exemplo. Não queria citar, mas por exemplo, se você pega o Bom Dia Brasil, todo mundo brinca ainda próprio de que seria Mau Dia Brasil. Há mais de décadas que é predominantemente, se você pegar e analisar, há um padrão nas notícias e elas são ansiogênicas. E sempre eles tentam colocar uma matéria como no final, para fechar agora, uma matéria positiva, mas ela inicia e você vai ver praticamente em termos de minutos só isso. Se já faz mais de décadas, como que vocês, jornalistas, vocês não debateram, não debatem isso em faculdade, como que se pensa, há uma ideia de tentar mudar isso? Isso já é desse jeito, nunca será mudado, sempre vai ser assim. Há uma crítica sobre isso? Olha, a crítica a gente recebe, né, as redações sempre recebem, poxa, mas a gente só vê coisa ruim, e às vezes quando a gente dá uma notícia boa, alguma coisa que as pessoas vejam e admiram, às vezes a gente recebe mais retorno positivo do que sobre coisas negativas, porque a pessoa, aquilo ali ela não tem muito o que fazer, mas quando às vezes surge alguma coisa positiva, as pessoas mandam, poxa, bacana que vocês mostraram a história do fulano e tal. Mas existe aí um outro elemento, Gabriel, que é o seguinte, é algo que às vezes normalmente as pessoas não param muito para pensar. Numa TV aberta, né, que é o caso da Rede Globo e da SBT e tal, quem é que sustenta, quem é que financia todo aquele aparato lá? A verba vem da onde? Vem da venda do espaço publicitário no intervalo desses programas, certo? Nesse sentido, qual que é o objetivo principal daquele meio de comunicação? É ter audiência, é ter pessoas ligadas ali e assistindo o tempo todo, entendeu? É fazer com que a pessoa não desvie daquilo, certo? Como você, levando em consideração a média das pessoas, né, o que faz, o que prende mais a atenção das pessoas nesse sentido? São tragédias, são coisas ansiogênicas, como você bem falou. É a violência, é aquela coisa do risco, né? É algo que dentro da sociedade patológica, é um instintivo, é o primata ali, é o instinto primata da pessoa, de ficar ali ligada naquela matéria. Por que às vezes assim, atentado das Torres Gêmeas, um dos maiores índices de audiência foi quando teve o atentado das Torres Gêmeas. Quer dizer, o que vai acontecer agora? Eu acho que, se me permite, Helena, também, a questão não é de deixar de falar sobre o mal, é não pensar mal. Sim. Então, é pensar sobre o mal, como o professor Waldo sempre colocava isso, pensar sobre o mal, mas não pensar mal. Então, aí o que vai ajudar, tanto do ponto de vista do leitor ou do telespectador, quanto do ponto de vista de quem leva a notícia, aí é a maneira da narrativa, que pode confluir para que a pensanidade do receptor ela fique positiva ou sadia perante a patologia. Então, por exemplo, o próprio professor Waldo assistia muito da Datena, que é uma concentração de matérias mais patológicas. Sim. E ele conseguia ver o aspecto positivo nesse sentido. Não é? Então é isso que eu acho, talvez o desafio esteja aí, de melhorar talvez a narrativa para que a população consiga assistir aquilo que tem que ser tratado, tem que ser priorizado, tem que ser consertado, porque a gente ainda está, infelizmente, na predominância de um planeta hospital e não um planeta escola, para que aí, pouco a pouco, vá havendo um equilíbrio maior até com aquilo que é o mais positivo, né? Exatamente. Esse que é o ponto. Porque até, se a gente pegar, por exemplo, Homo sapiens pacíficos, você vai ver, a maior parte, o que predomina é o belicismo. Mas a maneira de estudar o belicismo a partir do approach, da abordagem pacífica. Então, você estuda a patologia, mas você não fica patológico.
Não é? A medicina, o médico, ele vai estudar o que mais? Doença. Isso não significa quando há um predomínio ou exclusividade da doença, aí está errado. Não é? Mas eu acho que talvez o grande ponto seja esse, né? De modificar mais ou melhorar, aperfeiçoar, isso é até um tema para você pensar, de como fazer essa notícia sem que gere essa condição, mas que trate do assunto relevante. Exatamente. Agora, assim, isso entra também, os jornalistas, claro que eles pensam, poxa, mas hoje o jornal foi pesado, olha só aconteceu, né, às vezes só desgraça, só crime, só coisas negativas. Claro que muitas vezes, né, a gente fica assimilado na hora de lidar com essas notícias aí, né? Mas eu entendo que é o que você, a sua indignação enquanto pessoa, poxa, mas eu vou ligar a TV, só vou ver coisa ruim, né? Infelizmente vai ter coisa ruim, até porque, por causa, assim, levando em consideração aqueles critérios ali colocados, né? A maioria ali realmente é negativa. Então, o fato negativo, né, o fato da violência, ele vai chamar mais atenção do que, de repente, dizer que, olha, né, as pessoas comuns se cumprimentam 30 vezes por dia, olha só que cordialidade. Isso não é, né, no jornalismo não é algo a ser ressaltado, a cordialidade dos vizinhos, por exemplo, que vai interessar se for aplicar aqueles critérios, né, dos valores de notícia ali. Então, é algo assim que a gente precisa realmente mudar, é a nossa visão no confort ali, né, na forma também das mensagens que a gente noticia. Tem algumas iniciativas, né? Por exemplo, a revista Época tem uma seção que sempre traz exemplos de pessoas que fazem algum trabalho voluntário ou assistencial, né? Eu não me lembro agora qual que é o título, pelo menos tem mais de ano, não sei se agora as últimas estão assim, mas que sempre trazendo, tem até um prêmio, não sei o quê, e trazendo exemplos de pessoas que fazem algo positivo, né? Então, isso já é uma maneira de você começar a inserir para ter esse equilíbrio também, além do confort, né, da narrativa, com aquele conteúdo. Mas é interessante, Helena, ver também como é que o jornalista, ele às vezes pode começar a ficar condicionado em ver só o lado negativo. Sim. Recentemente eu vi uma entrevista naquele programa da Globo News, Conta Corrente, e a jornalista, uma das jornalistas lá, entrevistando o empresário, e o empresário, agora, recente, então, um dos grandes temas qual é? Crise, né? A crise. E o empresário falando que os negócios dele estavam melhorando, estavam crescendo, estava ótimo. E a jornalista, mas e a crise? A crise, como é que ela está te afetando? Não, a gente não está sentindo os efeitos da crise, pelo contrário, a gente está vendo. Ela perguntou, sem brincadeira, umas 4 vezes. Ela perdeu a noção de que ela estava querendo forçar a barra para reforçar um ponto de vista, e ele lá estava colocando que não, para ele, no setor dele, a crise não estava acontecendo. Né? E ele estava mostrando os fatos disso, mas chamou a atenção que parecia que ela não conseguia ver um outro ponto de vista. Ela estava tão condicionada que todo dia, principalmente conta corrente que é de economia, falar de crise, a crise e o dólar lá em cima e tal, quando alguém está falando o processo que, olha, nisso no nosso setor isso não está acontecendo para a nossa empresa, pelo contrário, nós vamos crescer agora nesse ano, ela não conseguia. Você via nitidamente que era um processo intraconsciencial, não é que ela queria fazer de propósito, ela não conseguia ouvir aquilo que ele estava falando. Ela colocou o óculos da crise. O óculos da crise. Então, dentro da ciência, assim, é uma anomalia dentro do paradigma. Então, aquela anomalia ali, ela não conseguia admitir aquela possibilidade. Foi muito interessante de ver isso, né? Mas vamos lá, você quer fazer uma pergunta? Sim. Vamos lá. Helena, parabéns por el verbete. Eu lembro muito que Valdo falava que uma das coisas pelas quais havia mais guerras e problemas entre as pessoas eram os maus entendidos, de como se passa e se recebe essa notícia. Aí agora, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, a notícia ou a palavra notícia tem a característica que é temporal, passa, não? Mas em nossa época, dado por internet
por el aumento de velocidad frente a esa noticia, la noticia se volta fútil, mismo que sea una guerra así muy cruel o algo o alguna noticia así vana de alguma fofoca, de novela ou alguma coisa assim, passa muito rapidamente. Como você vê isso agora e quais são assim as implicações éticas, cosmoéticas em nossa época? Acho que essa sensação de que é tudo muito fugaz, que mesmo ali algo super importante, de repente uma guerra que está acontecendo, que vai mudar ali o rumo da história de algum país. A gente viu isso também na tal da Primavera Árabe lá, né? Então, coisas que estavam acontecendo e que iam ter implicações históricas. Isso no jornalismo é algo que a gente está acostumado assim a ver. Poxa, então a gente trata ali a guerra e trata o nascimento do tigrinho no zoológico, e é o próximo assunto, e qual que é o próximo, qual que é o próximo, e agora o futebol, e o Timão venceu. Esse é um problema típico do jornalismo mesmo, é essa falta de análise dos fatos, é essa simples narrativa, né? Essa dimensão da reflexão, né? Você se afastar um pouco do fato e de repente vê-lo numa perspectiva histórica. Realmente a lente ali do jornalismo, ela está mais preocupada em narrar aquele fato, né? E não em analisar exatamente aquilo que aconteceu numa perspectiva mais ampla, ali, em profundidade. Principalmente nesse momento atual do jornalismo, em que as pessoas estão se informando muito mais através da internet do que exatamente de jornais impressos, né? Essa sensação está ainda mais acentuada, né, de que aconteceu hoje, amanhã já você olha ali, a página do G1, você entra uma vez, a segunda vez que você entrar já tem que ter notícia nova ali, senão você não vai entrar mais, pensa, poxa, o G1 não está sendo atualizado, né? Cadê? Qual que é a próxima notícia? O que está acontecendo agora? Então, realmente, esse digamos assim, inclusive é algo característico, né, do jornalismo, é esse frescor da notícia, o que está acontecendo por último. Então, essa perspectiva de análise acaba ficando mais para a perspectiva histórica, né, da análise histórica. Claro que tem jornalistas que escrevem artigos, que eles têm essa noção mais ampla e chamam a atenção do leitor, escrevem artigos que estão mais ali, mais profundos, que trazem mais elementos e que ajudam ali o leitor a compreender melhor uma situação, né? Você pensa, poxa, os refugiados da Síria, poxa, por que de repente parece que surgiu do nada? Por que tem tanto refugiado, né? Aí a notícia é que está todo mundo entrando na Alemanha, que todos os refugiados querem, que ali a Turquia não deixa passar, que construíram um muro, mas por que está acontecendo? Por que as pessoas estão saindo de lá, né? É algo que ficou no meio do caminho, né? Você compreende o fato, mas ali a causa, aquilo ficou. E aí, aquilo que de repente uma notícia que não, poxa, está muito longe lá na Síria, usando aqueles critérios. Quando o problema começa a se aproximar ali do Ocidente, né, dos centros de poder ali da Europa, aí a coisa começa a ganhar uma outra importância, entendeu? Então a notícia chegou pelos refugiados, não exatamente pelo conflito que estava acontecendo, que está acontecendo lá, que tem, né? Mas você tem, por exemplo, hoje até uma composição em jornais, isso sempre teve, mas isso hoje está mais caracterizado até por essa concorrência com a internet. Que é a questão dos comentaristas, né? Você pega esse caso que você trouxe no Jornal das 10 da Globo News, você tem lá o Demétrio Magnoli, e ele vai justamente fazer, eu acho esse cara uma das grandes cabeças hoje que estão na televisão, né? Como intelectual e dentro desse trabalho até associado com jornalismo, que permite você compreender aquela realidade, quer dizer, dentro da abordagem que traz. Eu vejo ali o papel dele, só para pegar como exemplo, muito esclarecedor nisso que você está falando, de compreender realmente as raízes, não é? E vai além, quer dizer, as abordagens do Demétrio, esse cara eu acho que vale a pena olhar e acompanhar lá na Globo News, porque ele consegue, também na Folha de São Paulo, né, que ele é colunista,
ele consegue dar uma ampliação pensênica daqueles fatos, porque ele traz elementos que normalmente eles não são visíveis. E aí entra os aspectos históricos, sociológicos, que ele vai fazendo a composição na análise dele de uma forma muito didática, para que a pessoa veja além do fato, né? Além do que está sendo narrado. Justamente, e acho que assim, nessa passagem do principal, da preferência, onde que o leitor vai buscar a notícia, nessa passagem do jornalismo impresso para a internet, acho que a principal coisa que o leitor perde é justamente nessa análise, porque o que acontece? Quando você vai ler um jornal, você abre o jornal, tem ali o abre da página, tem a manchete, tem outros assuntos. Quando você vai buscar algum assunto na internet, você vai, poxa, quero saber sobre refugiados, então você põe lá refugiados. E aí você vai ver um monte de matéria sobre refugiados. De repente, ali no jornal impresso, você vai ter contato com coisas que você normalmente não vai ter se você for ler o resultado de alguma busca que você fez na internet, né? Então, essa leitura, digamos, que vem de assuntos que é importante você ficar sabendo disso, né? Isso se perde. Né? Hoje eles falam isso da bolha de informação. A pessoa ela fica dentro de uma bolha que ela só tem acesso à informação daquilo que ela só quer. E o pior, além disso, só dentro da abordagem que ela quer. Exatamente. Então, ela está dentro de uma bolha e isso é um problemão, porque a pessoa não tem acesso a outras fontes, não só fonte, mas outros dados ou outros tipos de informação, fica dentro daquela bolha e sempre naquela abordagem. Então, a visão de mundo dela vai ficando cada vez mais restrita. E é um paradoxo, né? Porque a gente está hoje na era da informação, na era da internet, onde você tem muito mais acesso, só que a tendência da pessoa é só acessar aquilo que ela já quer. Então, por exemplo, esses mecanismos que que são muito bons, né, por um lado, de busca, como você tem no Google, que é o Google Alert, né, que tem os alertas, né? Você já recebe todo dia aquelas informações que você selecionou daquele tema, né, com notícias e tal. Só que você só recebe daquilo que você selecionou. Exatamente. Óbvio, né? Então, e tem uma coisa até pior, Loche. Hoje o pessoal não está... Eles estão falando, as pessoas nem estão entrando mais tanto em sites. Elas estão usando o Facebook, que aí já vem mais ainda, porque as pessoas compartilham e elas só compartilham e você começa também ele começa a selecionar através de algoritmos que você só vai ver aquelas o matérias. excesso de informação. E só fechar. Deixa eu só passar Helena, aqui. só para terminar a pergunta. Então, de alguma forma, essa cosmoética seria o pequeno link para fazer que essa notícia fosse um pouco mais perdurara mais na memória da pessoa, porque isso permite uma análise mais profunda, mesmo que seja pequeno ou fugaz, ou tenha que passar, porque a notícia é isso, ela passa. Então, isso foi o que ficou, o que você falou. E só para outra pergunta, que é um pouco o que falou Loche, é que eu vejo que em Facebook, eu saí uma temporada de Facebook, quando voltei, todo mundo falava exatamente o mesmo que estava falando 2, 3 meses atrás. E são as mesmas notícias, de outro jeito, com outra foto, mas é o mesmo pelas mesmas pessoas. Então, era um pouco isso que você acha e tudo isso, que já mais ou menos foi falado, mas queria a sua opinião. Justamente, só comentar também a questão do Facebook, quando a gente tem essa perspectiva da TV aberta, é essa perspectiva de manter a audiência do telespectador. No caso do Facebook, qual que é o que mantém ali o Facebook? São os hits ali em cima daquilo que você está clicando, exatamente. Quanto mais você clicar, quanto mais você estiver dando um refresh ali e clicando e sendo interrompido, indo atrás daquilo que acabou de aparecer na sua timeline, mais você está alimentando ali né, o Facebook quer que você haja desse jeito, né, que você busque, poxa, o fulano está falando disso, vou lá clicar disso, meu interesse é sobre isso, tanto que ele já seleciona aquilo que você vai ter interesse para que você vá lá e clique, depois volta e pensa, o que fulano comentou sobre isso, ele deu um like naquilo que eu publiquei, vou lá ver de novo. Então, você acaba caindo
num ciclo ali que você está sempre clicando nas mesmas coisas. Por quê? Porque fulano colocou alguma coisa lá, eu quero ver o que ele falou. Aí você vai responder o comentário. Aí tem mais uma atualização, pula mais uma bolinha vermelha lá no teu Facebook, você vai ver o que é. Por isso que é importante a pessoa criar o hábito da leitura de diversas fontes. Exatamente. Isso é muito sério. Então, por exemplo, nessa questão de ideologia política, a pessoa lê desde Veja, por um lado, até Caros Amigos, num outro extremo. Então isso, por mais que ela tenha uma tendência, geralmente, dificilmente a pessoa vai estar no meio, né? Mas vão ter elementos que, por mais que vamos supor que ela predomine de convergência ideológica com a linha da Veja, vão ter elementos que ela vai discordar da Veja e vai concordar, por exemplo, com Caros Amigos. Por mais que, na maior parte das vezes, predomine a discordância com a linha da Caros Amigos. Mas ter essa multiplicidade de fontes é muito importante para que a pessoa tenha uma visão de conjunto maior e não fique condicionada a confundir versão com fato, né? Então, a pessoa, quando ela fica presa a uma determinada fonte, ela fica muito tendenciosa como leitora também em função disso. E aí entra no radicalismo. Exatamente. Essa é uma das raízes aí da intolerância, porque se eu só estou acostumado a ouvir a pessoa falar aquilo que eu quero ouvir, né? E aí, quando chegar alguém que questione isso, que fale, olha, mas X, poxa, pode ser Y. A pessoa fala, não pode ser. Pode. E os estudos sobre extremismo, né, radicalismo, dentro da intolerância, mostram que quanto mais a pessoa se cerca de pessoas que pensem igual, mais elas ficam radicais. Elas tendem a fazer atitudes mais radicais, porque tem outras pessoas, o social, que ele alimenta e aí ele confirma que ela está certa. Exatamente. E aí ela vai. Mas vamos lá. Boa tarde, professora. Oi. Meu nome é Iris. Aproxima, Iris. Microfone. Boa tarde, professora. Meu nome é Iris. Boa tarde a todos, na verdade. E eu... Você tem que falar pertinho, senão deixa colado aí. Aqui, ok. Boa tarde novamente. Vamos lá. E eu queria tirar duas dúvidas. Uma seria, dentro da cosmoética, a utilização da espectralização da notícia e utilizando esse emocionalismo das pessoas para um ponto de vista positivo, como, por exemplo, o genocídio que teve em Ruanda, que foi altamente utilizado, o avião da TAM que caiu mais de 1 bilhão de vezes, e toda essa comoção nacional e mundial em busca de um bem social positivo, de união. Isso seria justo? Isso seria cosmoético? Ou seria cosmoético, assim, vou dar 2 pontos de vista, mas você pode responder livremente. Ou seria cosmoético ter uma notícia livre e justa e limpa, apenas notícia por notícia? Não colocar o emocional, não tentar usar o emocional das pessoas que estão absorvendo aquilo. Olha, eu vejo a notícia, essa tentativa da notícia justa, notícia limpa, né, como um mito mesmo. Não tem exatamente essa notícia justa e limpa, né? A tentativa que se faz aí, por exemplo, assim, a tentativa do jornalismo foi estabelecer tudo assim. Não, então é o lead da matéria, o que é? A gente vai dizer quem, como, onde, por quê e como. Logo na primeira linha, né? O fato de eu fazer isso, você vai ter o contato com a informação pura, é isso. Fulano, né, a crise afeta commodities e preço, dólar sobe, tarará. Essa é a notícia, digamos assim, crua, né? E essa, uma notícia assim, que, poxa, um genocídio, isso vai causar um impacto emocional nas pessoas. Exatamente, né? Mas assim, a utilização da emoção, porque existe o genocídio, vai causar isso, mas o mais interessante, de fato, é porque não são todos os genocídios que causam a mesma indignação. A utilização do emocional não é visto em todos os pontos. Se você vê o que aconteceu no genocídio de Ruanda e como todo mundo sabe sobre isso, e o genocídio de Darfur, o que as pessoas sabem sobre isso, e podemos dizer que todos são no continente africano. Tudo aconteceu praticamente no mesmo século. E não houve a mesma carga emocional
naquele fato. Então, se a notícia justa seria um mito, o jornalismo seria mais um meio de divulgar o quê? Sentimentos ou fatos? Olha, o jornalismo, assim, a pretensa, o objetivo é divulgar os fatos, né? Mas aí que está, justamente na escolha de quais fatos vão ser noticiados, né? Acho que cabe aí um pouco a questão dos critérios na escolha das notícias. Se eu tenho, de repente, lá, que jornal vai dar essa notícia, né? Como eu falei, por exemplo, lá no caso dos refugiados. A coisa aconteceu, ganhou uma visibilidade, por quê? Porque tinha refugiado querendo entrar na Europa, né? E não exatamente por causa do conflito na Síria, que isso podia até estar sendo falado em alguma notinha, mas não ganhava a mesma visibilidade, não ganhou a partir do momento que existiam os refugiados e aquela onda de gente, navios superlotados, querendo sair daquele local, né? Entende? Porque o que eu noto, assim, olhando os jornais e analisando o cenário internacional de modo, assim, da vertente jornalística, é que o jornalismo gosta muito de pegar notícias fugazes, assim, tipo, a onda de imigrantes, a Revolução Árabe. Mas ninguém quer falar da guerra, porque a guerra já existe há o quê? 3 anos, 4 anos? Então, uma notícia longa parece que não é utilizado no meio jornalístico, como se fosse a busca por notícias curtas de grande impacto. Mais que isso, é como você falou, é a notícia do que está acontecendo agora. Você pensar, o conflito na Síria faz 10 anos, faz 15 anos que está acontecendo. Agora está tendo, né, refugiados ali de uma forma mais massiva e tal. Realmente você chegou num desses pontos, né, que a notícia, ela vai, o jornalismo, ele vai se interessar por aquilo que, digamos, é novidade, apesar de que do ponto de vista de análise, né, isso também está ali dentro do jornal, mas vai estar em outra seção, vai estar ali no comentário, vai estar ali num artigo, vai estar em outras formas, que não é exatamente a notícia ali, o hard news. Eu acho só que a gente não pode confundir também o papel do próprio jornalismo, tá? Porque tem que ter essa abordagem mais ampla, histórica, mas o jornalismo também, a função dele é trazer a novidade. Exatamente. Porque senão a gente também fica querendo que um jornal se torne um livro de história. Não podemos caminhar para isso, entendeu? Então, há um limite aí dentro do que você está trazendo, porque é função, sim, principalmente para quem lê jornal todo dia, você quer saber. Então, se você pegar o leitor contínuo, se você ficar também nessa abordagem só falando da história, ele não vou ler mais isso. Aí entra no que ela falou em relação ao Facebook. Olha, eu saí, fiquei não sei quanto tempo fora, quando eu voltei estava a mesma coisa. Então, só a gente também não passar da conta e não esquecer que é um meio que tem uma característica, senão ele fica igual ao outro. É igual se pensar o que é uma revista e o que é um livro. Um livro, geralmente, ele tem essa função de ser algo mais amplo, ter uma visão maior, mais assentada e tal. Uma revista, um jornal diário, ele tem que ser aquele do momento. Isso então a gente não pode querer transformar o jornal no livro que tem uma visão, entendeu? Então, só para a gente não ir tanto. Eu acho que a sua preocupação ela é válida, mas a gente tem que só tomar esse cuidado. Porque, assim, o que eu posso analisar hoje em dia, conversando com as pessoas dentro das faculdades, e quando eu começo a olhar, assim, perguntar o que eles estão lendo, muita gente dentro do campus está lendo livros, que aí não seriam apenas jornais, mas livros escritos apenas por jornalistas, assim. Eu estou vendo muitos jornalistas escrevendo livro, mas com um caráter muito jornalístico. Então, está acabando influenciando a ciência de modo geral. Está entendendo? Esse ponto de vista jornalístico poderia ser restrito, mas que não é. Só a jornais está caindo no meio acadêmico. Está virando um ponto de vista acadêmico. E assim, quando você começa a ler textos acadêmicos, está muito fácil e nítido ver um modo de escrita jornalística. Assim, mas aí, acho que isso também é um pouco de influência do mercado editorial também, né? Porque você pensa, poxa, você é um jornalista que está escrevendo um livro, o nome sobre dele economia. Já é conhecido, exatamente, o nome dele já é conhecido, ele é um pouco disso que a gente estava falando. Eu já sei exatamente qual que é a opinião daquele jornalista, eu vou ter mais
do mesmo, daquilo que se identifica também um pouco Mas, Por exemplo, disso isso que ela acabou de falar, o pessoal tem muito cotoveloma. Vamos pegar o caso do Norlock, se eu não me engano, aquele que escreve sobre os mitos, né, dentro a história. O Leandro Narlock? Narlock, foi meu Narlock, colega de é jornalista, faculdade. mas ele aborda a questão de história, né? Ele escreveu Sim. sobre a questão o politicamente incorreto da história do mundo, da história do Brasil, da história da América Latina e tal. E eu já vi, por exemplo, historiador com um cotoveloma enorme. Mas isso não acho que seja só questão de mercado. Eu acho que um ponto principal é que o jornalista escreve melhor normalmente. Não estou aqui colocando acessível. como uma Talvez regra seja geral, mais acessível. mas você vê mais mais acessível. É, Você vê escreve de forma muito acessível. material acadêmico e não dá vontade de ler, porque fica numa criptografia tão grande, porque um mínimo de neologismo ou de termo técnico é importante. A gente sabe até com a própria Conscienciologia. Mas você tem vícios dentro da academia, e aí você tem que olhar isso também, porque senão fica, você não consegue ler, a coisa fica teórica, às vezes também demais. Então tem que haver uma melhoria na comunicação da própria academia, senão a coisa não vai. E aí você tem muita gente fazendo o que se chama hoje de divulgação científica. A divulgação científica é justamente uma forma de levar, e você tem cientista nessa linha, né? O Steve Pinker na área aí de psicologia, também neurologia e uma série de coisas. Você tem outros, no Brasil mesmo, o físico, o Marcelo Gleiser, né? Faz esse trabalho também. Então, tem que haver sim uma melhoria na comunicação para que o público leigo daquela área possa entender. Então, eu vejo que esse é um dos fatores que dificulta muito a questão da leitura nesse aspecto. Inclusive, assim, se a gente for pensar numa notícia cosmoética, ela tem que também se fazer entender, né? A parte principal ali às vezes a gente fala assim, poxa, mas você não entendeu o que eu falei. Então, na verdade, não é assim, você não entendeu o que eu falei. Então deixa eu me explicar melhor, né? E você chegar ali, ter essa noção de que você só vai superficial, né? Exatamente, você só vai comunicar realmente algo que a outra pessoa consiga entender, né? Porque senão isso acaba virando um instrumento de poder. Eu tenho a informação, falo aqui um monte de abobrinha, você faz de conta que entendeu, né? Eu faço de conta que eu sou o máximo, porque eu passei um monte de informação aqui, mas isso não foi compreendido, né? Que ponto disso que eu falei foi compreendido, e outra, aquela pessoa vai poder né, usar essa informação, vai poder ser esclarecida com isso que eu falei. Então, também aí entra um pouco da cosmoética nessa questão de você ter certeza de que você está sendo compreendido, né? E isso é a questão da conversa ali, do que você entendeu do que eu falei, né? Vamos lá. E aí? Eu acho muito importante isso que está sendo levantado, porque a gente também tem um lugar comum de só bater na imprensa, né? O problema da imprensa, a imprensa marrom e tal. E não vê a questão também do receptor, né? Do papel do receptor. Você comentou da diferença, né, de valorização do processo de Ruanda, da FUR e tal, que tinha diferença. A gente viu isso recentemente, a questão que foi no mesmo período, a tragédia de Mariana, lá da Samar, com a questão do atentado em Paris. E muita gente, pelo menos a manifestação em redes sociais, foi muito mais para Paris do que para a questão da Samar, pegando uma série de coisas. Mas tem uma série de variáveis aí que influem, até de identificação pessoal. Justamente. Onde numa questão, uma série de fatores. E o engraçado, por que eu estou chamando a atenção para isso? Que a gente também tem que tomar cuidado. Pessoas indignadas com quem estava fazendo apoio à questão de Paris. Como se a pessoa tivesse que ser obrigada só a fazer o apoio à questão aqui de Mariana. Ora, cada um vai ver também aonde pega, os elementos, os fatores. As pessoas são diferentes. Sim. Então, assim, se você quer fazer os dois, faça os dois. Se o outro está falando e levantando a bandeira contra o terrorismo no caso da França, deixa ele levantar. Então, as pessoas querem muito que todo mundo seja daquela forma. Isso está errado. Está esperando que os meios de comunicação reflita. Olha só o nível. Eu quero que o meio de comunicação reflita a realidade, certo? A realidade como ela é, digamos, seguindo digamos que eu seja uma pessoa ingênua ali, que eu acho que a realidade está refletida pelos meios de comunicação.
Aconteceu uma tragédia em Mariana e aconteceu uma tragédia lá em Paris. Eu quero, além de saber que aconteceram as duas coisas, qual delas é mais importante? Né? Estabelecer hierarquia. Mas é isso Entende? que eu acho Então, interessante no meio jornalístico. É assim, para uma parte da população é óbvio que isso não existe. Acredito que todo mundo aqui acredita e sabe que o jornalismo não reflete a realidade de fato. Mas eu acredito que muita gente que não está próximo da tertúlia e não tiveram todos os conhecimentos, a televisão é sim, a realidade. Até porque as pessoas teve todo um acreditam esforço apenas nesse sentido. no que apareceu na TV. Se sair na TV que tomar 2 copos de vinho faz bem para o coração, vai todo mundo se embriagar com vinho. Sim. Porque a TV dita a realidade. E o jornalismo tem um papel fundamental nisso. E mais forte até do que eu acredito todas as outras áreas do conhecimento que ficam restritas a uma pequena parcela da população. Por isso que eu digo, tipo, a busca do jornalismo cosmoético é uma coisa super importante. Mas até que ponto... Que, no caso, é a minha dúvida, porque eu sou leiga no assunto, por isso que eu estou perguntando e me expondo. É até que ponto o jornalismo cosmoético busca ou manipula essas informações. A minha dúvida central era exatamente conseguir entender e visualizar nitidamente se é necessário utilizar as emoções para conduzir um melhor entendimento da população para aquele determinado tema. Eu não quero justificar se Ruanda vai ser visto ou não vai ser visto, mas se é necessário utilizar as emoções, se é necessário criar, como o Guy Debord disse, um espetáculo, porque o que a gente vê não são fatos, não são notícias, não é história, é espetáculo. É o espetáculo de um avião caindo, é o espetáculo de uma mãe chorando. É a tragédia se repetindo de Mariana 1000 vezes na TV. Eu vejo isso mais de forma a que a gente exponha a forma com que as notícias são escolhidas e o jeito que isso é conduzido e criar no telespectador esse posicionamento mais crítico do que exatamente dessa forma que você não, vamos então abstrair de toda a notícia o caráter emocional, sentimental, que não, exatamente, que não, isso seria uma utopia, não é possível. Né? Só, eu acho que é pertinente, Helena, ela comentou a questão, né, de que a TV, ela dita, né, muitas vezes a realidade e tal. Claro que tem uma influência muito grande, você citou até a questão da sociedade do espetáculo e tudo, mas existe também um pouco de mito nisso. Tem um livro muito bom que eu sugiro, chama-se Muito Além do Jardim Botânico, né, feito por um jornalista, e faz uma brincadeira, né? Existe o Muito Além do Jardim, ele faz Muito Além do Jardim Botânico, faz uma referência à Rede Globo. O bairro onde fica o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, onde era a sede da Rede Globo. E ele fez uma pesquisa em São Paulo e no Nordeste, no estado do Nordeste, eu não sei se foi no Ceará ou foi em Recife. Não, acho que foi Rio Grande do Norte. Onde ele faz um estudo com pessoas de classe C. E ele mostra que a visão que era passada sobre determinados temas no Jornal Nacional, muitas vezes, e essas pessoas assistiam, né, ele fez com um público de classe C que assistia, eles não ficavam com a visão totalmente do que era passada no Jornal Nacional. Por quê? Porque eles tinham outras fontes, que às vezes eles até questionavam a matéria que era passada no Jornal Nacional. Eles tinham as fontes do sindicato, da fábrica, disso e daquilo, e ele foi mostrando que existe sim influência, mas a gente tem que tomar cuidado com esse mito de que as pessoas vão ter a visão total só pelo que a televisão passa, e não é bem assim. Então vale a pena conferir esse livro, Muito Além do Jardim Botânico, onde ele traz toda a pesquisa e mostra isso. E outra, ele é jornalista e foi jornalista inclusive da Globo. Rapidinho, ela queria... Não, eu só ia dizer que a cultura popular mostra isso aí, tá? Porque se eles conseguissem atingir, as pessoas não seguiriam muito mais a cultura popular e as campanhas para a saúde não funcionam muitas vezes. Então a gente tem que tomar cuidado só com esses mitos. Que tem influência, óbvio que tem, mas existem outros elementos, senão a gente fica cego para isso. Mas é muito bom que você está levantando. Mas era bem justamente sobre isso que eu queria falar, já quase a meia hora que está bem essa discussão sobre isso, é a questão até inclusive
da diferença de posicionamento e de esclarecimento que fazem dois diferentes veículos de uma mesma rede, né? Que seria o Jornal Nacional e a Globo News, como o Losch trouxe aqui. O Jornal Nacional traz um enfoque, bem daquela forma como a nossa colega aqui falou, que é simples, simplista, curto e objetivo, mas com um apelo emocional grande e tendencioso de uma certa maneira, né? Já a Globo News, ela já traz mais informação, pessoas que fazem uma análise mais aprofundada dos temas e ainda colocam algum comentário no sentido para as pessoas poderem analisar os dois fatos, alguns lados, às vezes, de uma mesma notícia, né? Então, assim, é só para a gente tentar trazer também uma informação de que, às vezes, uma mesma rede acionista tem as duas formas de apresentar a notícia. Não estou dizendo que eles são excelentes no que eles fazem, nem Claro. né, o ideal, mas a mesma rede traz as duas formas de você analisar as notícias. Sim, até porque por conta dos estudos que são feitos sobre o público-alvo, né? O Jornal Nacional, ele tem a intenção de atingir o maior número de pessoas possível, né? Tem essa prerrogativa, né? De ser o carro-chefe da audiência ali, é o horário nobre, é o Jornal Nacional. Então, ele tem que falar para muita gente. Já a Globo News, né, quem tem TV a cabo, né, quem que assiste naquele horário, quem que, né, é a pessoa ali, tem um certo perfil de público que eles, então, conseguem adequar melhor a mensagem ao formato daquilo que o público tem condições de digerir e que também está buscando ali aquele rol de assuntos e de interesses, né? Agora, sim, eu vejo também muita se a gente for pensar, não, a espetacularização da notícia lida com o emocional, e eu vejo assim que também é um pouco da nossa comoção também diante da televisão, né? Que importância que a gente está dando para isso que a gente está assistindo na televisão. Né? Exatamente. Tem principalmente a mensagem se forma no receptor. Né? Se eu vejo aquilo emocionada e falando, poxa, olha só que coisa, que indignação que isso está me causando. Eu também tenho parte nisso, né? Eu também tenho minha responsabilidade enquanto receptor daquela mensagem de repente, poxa, mas isso é indignante, eu vou lá, vou fazer um abaixo-assinado, um avaz para isso, né? E outras vezes não, penso, poxa, tá, o que eu posso extrair exatamente dessa notícia? Né? Também está no posicionamento pessoal, e eu acho que nesse sentido também o verbete funciona nesse sentido, de instrumentalizar as pessoas na hora de receber essas mensagens, entendeu? Né? Com uma forma mais crítica e também fazendo esse filtro cosmoético da notícia. Você pensa, poxa, então então se a gente for pensar nisso, a gente vai esperar que todos os meios de comunicação sejam cosmoéticos, para a gente estar recebendo só notícias cosmoéticas, de uma forma cosmoética, né, com conteúdo e forma cosmoéticos, que todo mundo vai ficar sendo esclarecido o tempo inteiro, a todo momento. Esse é um mundo utópico, né? Então, acho que retira a responsabilidade, sempre a responsabilidade é do outro. Da audiência. Exatamente. Porque o que determina muito é a audiência. Se você tem uma audiência mais crítica, isso não significa da gente não fazer críticas aos meios de comunicação, que tem muita bobagem, muita besteira mesmo. E dá vontade de chorar mesmo por ela em si, não é nem pela notícia. Né? Deixa eu só fazer minha última... Mas a gente tem que puxar para a gente. Por isso que eu acho a educomunicação, ela vai nessa linha, de você tornar o receptor crítico. E aí ele vai selecionar mais. Ele não vai dar audiência para bobagem. Justamente. Quando você tem audiência da bobagem, né? Exatamente. Então, um exemplo que eu trago é o seguinte: eu, por muitos anos, né, o Fantástico é mais velho do que eu. E assim, eu cresci, lembrando do Fantástico, eu lembro que a gente esperava chegar domingo, tinha aquelas chamadas, era sempre aquela grande matéria, a ideia de revista eletrônica, né? E o Fantástico era, nossa, tinha um nível de seriedade muito grande. E eu lembro que era sempre assim, e a última notícia do Fantástico, quando eu era pequeno, né, e adolescente, era a grande notícia, era igual a matéria de capa numa revista impressa. Então a gente ficava esperando aquela notícia quando chegava e tal. Pô, depois, recentemente, quando no Fantástico aparece o bonequinho tal,
junto com o jornalista lá, com o Schmidt lá, aquela coisa. Gente, é para chorar. Não precisava chegar nesse ponto de desenhinho, de umas bobagens, uns negocinhos assim que o Fantástico, eles ridicularizaram, acabaram com o Fantástico. E que que o pessoal aí do Globo do Fantástico ouçam isso. Que é uma decepção. Eu cresci assistindo o Fantástico e dava um valor para o Fantástico. Agora, quando tem essas palhaçadas de desenhinho, ou aquelas palhaçadas lá que até tentaram fazer para melhorar e diminuir, que ficavam os artistas e todo mundo em roda lá discutindo matéria, eu quero lá saber qual que é aquele negócio todo, quero matéria séria e tal. Então não dá mais para assistir esse tipo de coisa. Acabaram. Para mim, o Fantástico já morreu e não avisaram, não saiu no óbito, mas que já morreu, já morreu. Não dá. Desenhinho, para mim, não vai. O que eu admitia era a zebrinha da loteria, né? Coluna do meio, coluna. Isso era o máximo que era admitido naquela época. Não dá mais, né? Mas tinha uma pessoa ali atrás que queria falar. Vamos lá. Oi, querida, parabéns. Tá? Eu gostaria que você falasse um pouco aqui na efeitologia, na fatologia, na página 2, linha 3, ampliasse um pouco o ambiente propício ao exercício da cidadania. Como que você vê isso aí? Eu vejo assim, isso está aqui na fatologia justamente porque assim, como que o que o jornalismo hoje, numa democracia, né? O que o jornalismo se propõe? O jornalismo é uma das instituições dentro de uma democracia que, através dele, é possível você ficar sabendo, né, dos principais atos governamentais, né, dos principais acontecimentos, né, tanto político como econômico e social, tudo que acontece, não só na sua cidade, mas o que está acontecendo no país inteiro, né, a forma com que as notícias chegam até a gente, através dos meios de comunicação, porque eu também não teria condições de percorrer o Brasil inteiro, saber o que está acontecendo, né? É muito bom que isso chegue até a gente, da forma, enfim, como hoje está estruturado, mas o fato é que as notícias chegam até a gente consegue estar informado sobre o que acontece hoje no Nordeste, no Norte, né, no Centro-Oeste, na capital federal. Então, nesse sentido, que a notícia cosmoética pode fazer promover um ambiente propício ao exercício da cidadania. Por quê? Porque eu sou cidadão, né, numa sociedade democrática, eu posso atuar enquanto cidadão, eu sei que eu vou pagar um X de impostos, esse dinheiro vai ser administrado de uma forma Y. Hoje, com a lei da transparência, isso é colocado nos portais de transparência, né, os atos, a execução do orçamento, a execução financeira, ela tem que estar lá nesses portais. Então, através disso, eu tenho condições, né, de exercer a cidadania de uma forma melhor, que, por exemplo, vamos imaginar que não existisse meios de comunicação ou jornalismo, que eu não pudesse me informar sobre as coisas que acontecem. Como que eu iria escolher um candidato a presidente, né? Só sabendo o que ele fez para a minha cidade? Não, eu tenho que saber o que ele fez de bom para o país como um todo, e até, de repente, qual que é a imagem do Brasil fora do país, né? Tendo essa visão também no noticiário global, o que está acontecendo no mundo inteiro e como que o nosso país se insere dentro disso. Então, nesse sentido que o jornalismo, aí, né, e os meios de comunicação se colocam como esse ambiente propício ao exercício da cidadania. Ok. E na efeitologia, na página 3, você fala sobre o efeito esclarecedor da mensagem desassediadora. Uhum. Esse desassédio que você cita é do ponto de vista da instituição, do jornalista ou do leitor? Como você colocou? A mensagem desassediadora, principalmente ali onde a mensagem se completa, que é no receptor. Né? Eu vejo, poxa, eu consegui ler uma matéria que me esclareceu e agora eu posso ter um outro posicionamento diante daquele assunto. Entendeu? Então, tem esse efeito esclarecedor
da mensagem que me desassediou, que me provocou um esclarecimento, e a partir do qual eu vou passar a agir diferente, de repente vou agir mais evolutivamente, né, a partir daquela informação que eu recebi. Esse efeito evolutivo na pessoa. Bem. Bom, vamos começar os teletertulianos, porque já passou mais de uma hora. Nossa. Esse tema aqui você está dando muito ibope. Então, parabéns. Olha, de todos esses anos que eu estou mediando, é a primeira vez que 1h15 começar a tertúlia, agora que a gente vai começar os teletertulianos. Isso porque tem pergunta ainda, mas só para a gente poder equilibrar aqui. Então, realmente está mexendo com o povo. Né? Ainda tem mais pergunta lá, mas vou te pedir para esperar um pouquinho, só para a gente atender um pouco os teletertulianos aqui. Legal. Começando com uma questão de Curitiba, estrangeirismologia, na primeira página, na primeira linha, poderia correlacionar o storytelling com a notícia cosmoética? Ah, sim. O storytelling está muito em voga agora se falar em storytelling, tanto para a questão, assim, antes que uma coisa exclusiva aí, digamos, do jornalismo, né, dos escritores, mas algo que está muito em voga, principalmente na questão do marketing. Aí, vamos criar todo um storytelling em cima de um produto para isso ser vendido, né? Nada mais é do que a criação de uma narrativa, né? Então, assim, qual que é uma estratégia ali, né? Acho que a notícia cosmoética se relaciona nesse sentido com storytelling quando eu crio, por exemplo, quando eu crio exemplos, eu crio narrativas que vão servir para que o meu leitor, né, o meu receptor, ele compreenda melhor aquela informação, aquele fato, né? Nesse sentido, acho que o storytelling aqui abrasileirando aqui essa narrativa, tem muito, e todos esses os elementos, né, formadores da narrativa, aí, quando eu domino bem a narrativa, eu consigo realmente passar uma notícia de uma forma cosmoética, porque eu sei que aquela notícia vai ser bem compreendida, né? Eu estou me aproximando ali do leitor. Agora uma questão de São Paulo. Fatologia, página 2, sexta linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre a destruição cosmoética? A destruição cosmoética é justamente a questão de você destruir aquilo que... você quebrar com aquilo que não é cosmoético, né? Você fazer uma desconstrução de algum, de repente, um conceito que é antievolutivo, você tem um posicionamento crítico. Acho que nesse sentido, a notícia cosmoética ela pode promover aí destruições também cosmoéticas, né? De destruição tanto de conceitos quanto pode ser de instituições, de qualquer coisa que aí esteja no lado anticosmoético, antievolutivo. Né? Não é exatamente uma questão violenta, né? É sim também uma desconstrução, né, de algo que é antievolutivo. Parafatologia, página 2, segunda linha. Gostaria que comentasse o assédio através dos meios de comunicação de massa e o assédio extrafísico do jornalista. Ah, sim. Bom, primeiro, o assédio através dos meios de comunicação de massa, acho que pelo menos o pessoal, pelo menos uma vez na vida, a gente já conseguiu ficar assediado por uma notícia que a gente viu aí nos meios de comunicação de massa, né? Ficar assim, realmente mexido, às vezes tem que fazer uma desassimilação, aí mudar o bloco pensênico depois que a gente vê algo e que promove uma indignação muito grande, a gente acaba ficando assimilado, né? A ideia é a gente não ter isso, né? A gente vê as coisas de uma forma mais racional. Se me permite, Helena, tem um exemplo clássico que foi o Orson Welles, quando ele fez aquela narrativa na rádio, acho que é 1938, sim, 1930. que ele fala, ele coloca como se estivesse havendo uma invasão de marcianos, e aquilo criou um pânico na população, sim, e tal, isso nos Estados Unidos. Né? Isso é um exemplo bem típico de assédio, né? A gente pode classificar aí como assédio pelo meio de comunicação de massa. A escola base, o caso da escola base mas também. Mas aquele foi numa outra circunstância, né? Eu digo assim, gerando pânico
Essa questão esse caso aí da invasão de marcianos na Terra, né, do Orson Welles, é o seguinte, é a forma, se você for, aquilo era uma radionovela, né, que eles usaram a forma da notícia do telejornal dentro da radionovela. Só que o que acontecia? As pessoas estavam acostumadas a ouvir notícia no rádio. Né? Não quando ela começar, aquele horário é o horário da notícia, que lá o outro horário é o horário da novela. E aquilo, nesse caso, a pessoa ligou o rádio e começou a ouvir algo que era muito parecido com a notícia. Né? Ele usou a forma do radiojornalismo dentro da radionovela. Então, o que aconteceu? A pessoa começou a acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. Né? E eram pessoas que estavam lá à beira de tentar o suicídio, né? Porque estavam ouvindo que tinha marciano invadindo a Terra. Então, assim, é algo que, se você for pensar, poxa, é a ingenuidade das pessoas daquela época, tudo bem. Mas aquilo estava à beira de promover efeitos, exatamente, efeitos muito, né, muito negativos. Você quer ver o que seria um equivalente, não nessa proporção, mas eu já vi no Facebook a pessoa fazendo um comentário em cima daquele O Sensacionalista, sim, que é um blog de humor, que trata como se fosse um jornal. Eles têm até programa também na TV, né? Sim. Mas eles tratam tudo sempre como se fosse um jornalismo lá. E eu já vi gente falando, gente indignada, olha só, aí o outro respondendo, meu amigo, isso aí é humor. É piada, a pessoa nem... Inclusive, repassa, eles né? se aproveitam, então tem um jeitão de notícia, mas é sátira. É sátira. Né? Por isso que é tão importante o leitor aí ficar bem crítico na hora de ler qualquer coisa. Né? Primeira coisa é ver de onde que está vindo essa notícia. Ou qual que é o horário? Isso aqui é uma radionovela ou isso aqui é o jornal? Né? Então, acho que aí também está o grande lance da gente também ficar esperto com relação a isso também. E a segunda parte da pergunta é sobre o assédio extrafísico do jornalista. Ah, sim. O que acontece? Pode existir, e a gente percebe também no nosso meio, o jornalista que está assediado e ele vai, então, transmitir informações que não são ali, que não são muito cosmoéticas ou de uma forma não cosmoética, né? Ele vai deixar isso transparecer isso na sua forma de trabalhar, né? Tanto na hora de tratar com os colegas, quanto na hora de conversar com uma fonte, de passar essa informação, né? Então, acho que isso está ali na parafatologia, até para que os próprios jornalistas aí comecem também a se atentar, poxa, será que eu estou assediado? Será que como que essa notícia também me atingiu? É como você fez a analogia aí o médico, é como se o médico ficasse doente daquilo que ele está tratando, quer dizer, não é o mais saudável isso. Então, o jornalista, principalmente, tem que aprender a lidar aí com os assédios extrafísicos também. Agora uma questão de Niterói, no Rio de Janeiro. Patologia, página 2, quarta linha, poderia elencar alguns exemplos do critério na seleção dos jornais, revistas e sites, servindo como fontes de informação? Como o professor Valdo fazia sua seleção para montar os cosmogramas? Olha, o critério aí... posso dar, a gente acabou de falar aqui da questão do sensacionalista.com, né? É você realmente saber que critério que eu posso usar. Eu posso ver da onde que está vindo essa informação. Esse site é um site seguro, digamos assim, é um site que, se você for ver, não tem mais informações ali sobre o sensacionalista.com. Eu entro na página e, poxa, da onde que é esse site? Não tem um responsável, não tem ali uma aba de contato, né? São todas coisas que é como se você fosse fazer uma compra pela internet. Você vai comprar lá no submarino.com ou você vai comprar no Tabajara.com .net ou sei lá, um servidor na Rússia, né? Então, é essa forma como a gente escolher,
como a gente escolhe as nossas fontes de informação. Posso ler na Veja, posso ler na Isto É, eu posso ler, de repente, um folheto que chega para mim ali no expediente, normalmente os meios impressos têm ali parte expediente, tem um jornalista responsável, quem que é esse jornalista, tem um e-mail de contato, né? E você sempre buscar quais são os meios de comunicação aí com maior credibilidade, e isso é lendo notícia, né, gente? É lendo vários, até panfletos, é lendo sensacionalista.com que a gente vai saber que aquilo não é verdade, né? Que aquilo parece uma verdade, aquilo parece uma notícia, mas na verdade não é uma notícia, é uma piada, né? Agora uma questão aqui, de Foz do Iguaçu. Parabenizo a verbetógrafa, gostei muito do verbete, a Comunicons agradece. Exemplologia, página 4, poderia aprofundar? 4, sim. Bom, ali na exemplologia, eu coloquei ali, micronotícia cosmoética, a nota é capaz de provocar mudanças evolutivas na pessoa. Isso pode ser uma coisa assim, do tipo, aula do CBJA, você vai ver uma notinha no jornal, aula supletivo, tal, poxa, eu tenho chance de completar os meus estudos aqui com com esse serviço aqui que está no jornal. Poxa, isso foi legal, né? É uma nota e a pessoa teve ali a atitude, foi uma informação que chegou oportunamente para a pessoa e provocou uma mudança, né, evolutiva na pessoa, vai passar a estudar. A questão ali, a mini notícia cosmoética, informação esclarecedora para uma comunidade. Quer dizer, algo que está acontecendo na comunidade e que a partir daquela notícia pode suscitar, de repente, poxa, olha, o pessoal está abandonando o gatinho aqui na rua na Felipe Vancha, ali numa esquina, pessoal, vamos lá cuidar dos gatinhos, o que tem? Toda uma comunidade vai se envolver para resolver um problema que é ali daquela comunidade, né? Que não, se a gente for pensar assim, poxa, mas o que isso influencia no futuro da humanidade, né? Poxa, influencia na vida daquelas criaturas ali, né? E todo no envolvimento da comunidade. E é algo evolutivo, é uma notícia cosmoética, uma mini notícia cosmoética. A maxi notícia cosmoética é a reportagem registrando e divulgando um momento histórico importante para o país, né? Eu acho que aí já ganha uma dimensão em relação a todo o país, por exemplo, toda movimentação, que hoje a gente pode também ser um pouco questionado, questão, por exemplo, do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Foi toda uma mobilização que foi gerada a partir de uma série de notícias ali, né, da denúncia da Teresa Collor, enfim, de várias notícias ali que culminaram com uma movimentação e que teve um efeito na época, né, tão grande como o impeachment do presidente. E a mega notícia cosmoética, essa aqui eu acho que essa aqui é a que a gente está também esperando que a coisa ver, e eu gostaria já de ter um exemplo que fosse uma mega notícia cosmoética, que é a informação senha coletiva de recuperação de cons do grupo evolutivo para a realização da Maxi Proexis grupal. Quer dizer, alguma informação que suscite ali num grupo de pessoas essa certeza de que elas têm algo maior para fazer, que elas, né, que isso que sirva de elemento de coesão para aquele grupo fazer alguma coisa, realizar uma Maxi Proexis grupal. Você quer um furo de reportagem sociológico? Utópico ainda, quer dizer, não utópico, mas ainda não existe, mas vai ser. Fulano é evoluciólogo. Fulano é serenão. Descobrimos, ele é serenão e ele admitiu. Esse é para o nosso grupo. Entende? Então, acho que isso aí é uma mega notícia. Sim, com certeza. Dentro do grupo, na hora que a gente poder chegar... O Valdo escreveu sobre isso, né? A questão da descoberta dos evoluciólogos, né? Então, vai chegar um ponto, talvez até nessa vida, que a gente vai identificar. Ó, esse aqui é um evoluciólogo, ele assume publicamente e tal. Pelo menos dentro de um círculo específico de pessoas, ele assumir aquilo. Isso seria uma mega notícia cosmoética, né? Legal. Parabéns pelo verbete. Argumentologia, página 5.
Neovalores Notícia, gostaria que você explicasse os critérios de seleção e de que forma esses valores podem ser inseridos nos meios para se priorizar os resultados positivos. Meios deve ser comunicação, né? Meios de comunicação. Esse aqui, por enquanto, né? Claro que é aquela coisa que a gente pensou, por enquanto é algo meio utópico da gente ter isso exatamente, exclusivamente, né? Esses neovalores notícias num meio de comunicação hoje, né? Na nossa sociedade atual. Mas são esses critérios também para a gente levar para a gente na nossa comunicação interpessoal também, né? Eu gostaria de um dia assistir a um noticiário que tivesse esses valores aqui, que é desassédio, é o potencial desassediador e libertador da informação, ou seja, qual notícia... a questão aqui dos critérios, eu vou explicar um pouquinho como funciona normalmente num jornal. Televisivo ali, principalmente porque é o que eu tenho mais contato também. Eu tenho um determinado tempo X para aquele jornal acontecer. Então, eu tenho lá, hoje o jornal vai ter 40 minutos, digamos. Aqui existe uma série de matérias sendo preparadas, várias reportagens, que uma tem 3 minutos, a outra tem 5, temos alguém no estúdio conversando, que vai ter lá 7 minutos. De repente, acontece alguma coisa na programação, tem um pronunciamento de uma presidente da República e a gente tem que diminuir o nosso tempo de 40 para 30 minutos. Então, eu tenho que tirar 10 minutos do jornal. O que eu vou escolher ali para retirar do jornal? Nesse sentido, os critérios ali acabam funcionando. Você pensa assim, tá, o que eu posso, de repente, deixar para amanhã? Né? Uma matéria que não preciso dar hoje. Isso aqui vai tirar. O que eu posso... O que não tem tanta relevância aqui para ser um jornal local? O que não tem tanta relevância para o nosso jornal local? Então, de repente, uma notícia lá de Maringá, eu vou tirar, né? O que não tem... o que não tem muita polêmica ali, né? Porque, de repente, o assunto mais polêmico está lá no meio do jornal, tem chamada e tal, então eu não posso derrubar isso. Então, nesse sentido que a gente usa esses critérios aqui no fazer ali do jornalismo. Nesse caso, dos neovalores, seria a mesma coisa, né? Eu adotaria esses critérios aqui para, por exemplo, pensar, poxa, mas essa notícia vai dar uma desassediada muito grande nas pessoas, eu tenho que manter essa notícia aqui. O que eu posso abrir mão, então? Vamos ver. Poxa, esclarecimentos. Olha, essa aqui tem um potencial muito esclarecedor, essa aqui tem que ficar, né? Vamos colocar na chamada, vamos colocar para o pessoal participar com pergunta e tal, a gente chama alguém no estúdio para falar e tal, vamos dar mais importância para esse assunto aqui. Poxa, evolução, potencial reciclogênico da informação, de propiciar um upgrade evolutivo nas consciências. Nossa, realmente, essa aqui, então, ela tem esse caráter evolutivo, né? O que eu posso... Então, outra coisa que eu posso tirar... Mega fraternidade, potencial aglutinador da informação para despertar a união das consciências, né? E coesão social das consciências. Então, nesse sentido, que a gente daí utilizaria outros critérios para dar para elencar ali os assuntos a serem abordados no jornal, né? Então, nesse sentido também, que claro, ou então assim, eu tenho uma notícia que ela é mais traforista, aquela pessoa que é bacana, eu posso ressaltar uma qualidade de todas essas consciências. Nesse caso também daí o universalismo, potencial pacificador da informação para criar harmonia social. Então, nesse sentido que são esses neovalores notícias seriam utilizados, né? Para a gente conseguir hierarquizar os assuntos, escolher tanto ali, de repente, na nossa reunião de pauta e pensar o que tem de mais evolutivo aqui no nosso rol de assuntos que valem a pena isso aqui virar notícia, né? Ela puxa pelo universalismo, ela puxa o traforismo, puxa pela mega fraternidade, então é nisso que a gente vai investir.
entendeu? Desde a seleção ali das pautas, como na hora, de repente, que eu escolher algum assunto que vai ter que cair fora, porque, esse aqui é o menos evolutivo. Esse aqui pode servir para um maior número de pessoas evoluírem. Esse aqui esclarece mais gente, desassedia mais gente. Então, vamos escolher nessa ordem de valores aqui. Fascinante, muito bom isso daí. Com a questão do paradigma consciencial dentro dessa prática, né? Legal. Vamos lá, pergunta. A minha pergunta está na argumentologia, aqui no Neovalores Notícia, quando você fala no item 4, mega fraternidade. Aí eu queria que tu nos explicasse como que ela pode ser de fora para dentro, em relação à última frase enfática. A notícia cosmoética é a caracterizada pelo conteúdo tarístico, forma desassediadora e intenção qualificada do emissor da informação, favorecendo a reeducação evolutiva de todos. Como que ela pode ser de fora para dentro, a mega fraternidade? Olha, tem várias notícias que estimulam na gente a mega fraternidade, digamos assim, né? Várias formas disso ser estimulado. Que é o quê? Primeiro, a gente colocar sempre algo que o jornalismo busca bastante hoje em dia também, saber as várias versões de um mesmo fato, né? Você ter essas diferentes visões sobre aquilo que aconteceu, né? Você pensa, poxa, segundo fulano, colocar várias vozes ali dentro daquela notícia. Isso estimula a mega fraternidade, porque eu tenho a noção, tenho condição de ver outros pontos de vista sobre aquele assunto que está sendo abordado, né? E eu posso ver, poxa, de repente, principalmente aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem a proximidade de várias etnias, mais de 70 etnias convivendo aqui nessa cidade, né? O fato de repente eu colocar uma fonte, uma pessoa da comunidade árabe falando, outra da comunidade chinesa, outra, sei lá, de repente eu mostrar o Ano Novo Chinês. Isso estimula a mega fraternidade entre as pessoas, porque você está tendo está ampliando a sua cultura e está mostrando que existe, poxa, de repente para uma grande parte da população hoje é o Ano Novo, é o Réveillon, e a gente, né, acaba também ignorando isso. Se eu fosse, né, chinesa, hoje seria o Réveillon, né? Como que isso é comemorado, né? Então eu acho que existem várias formas aí de estimular a mega fraternidade através de notícias cosmoéticas aí, principalmente por essa ampliação da cultura, né, da cultura geral do conhecimento aí, de vários pontos de vista. Muito bom. Agora uma questão de São José e Santa Catarina. Para a fatologia, página 2, primeira linha, poderia comentar sobre a sinalética energética e parapsíquica pessoal do telespectador e o que sugere para o aprimoramento nesse aspecto aos intermissivistas? Isso é importante. Acho que assim, da mesma forma que a gente tem sinaléticas energéticas quando a gente está conversando com uma pessoa, ou lendo um livro, tendo algum tipo de informação, algum pensamento, a gente também pode ter quando está assistindo uma notícia, né? Já também teve casos assim de amigos meus que falaram, poxa, olha, eu estava sonhando com um negócio, era muita água e tal. Quando ele liga a TV no dia seguinte, o que tinha acontecido? Tsunami, né? Então, ver que de alguma forma a gente está conectado com o mundo inteiro, com as vivências todas de todo o planeta, né? Todas as consciências. A gente tem algo que nos conecta, né? E acho que os meios de comunicação são, de certa forma, o jeito que a gente tem de acessar essas informações. Se de repente, lá no século 200, acontecesse algo parecido, sei lá, um terremoto em outro continente, de repente a gente até ia ter algum tipo de repercussão, mas a gente não ia ter como confirmar essa informação,
né? Hoje, com os meios de comunicação, a gente tem, poxa, aconteceu um tsunami lá, poxa, será que eu me projetei até lá? Será que eu fiz alguma assistência nesse sentido? Qual que é o meu vínculo com esse povo todo que está... Por que eu fiquei tão mexido com essa notícia que está acontecendo lá? Às vezes a gente olha... ouve uma notícia, lê uma notícia, e às vezes é uma notinha, algo que lá no meio das notícias não teve muita importância, mas a gente ouve aquilo lá e, poxa, sentiu um banho de energia, sentiu algo diferente, né? Você começa aí, é um fator de pesquisa para o intermissivista buscar, né? Qual que é a minha relação, então, com esse assunto? Poxa, aconteceu algo lá na Rússia e eu fiquei mexido. Por que será, né? É mais informação, quanto mais informação a gente tiver, melhor a gente fizer os nossos registros, mais elementos a gente tem para pesquisar. Perfeito. Para a fatologia, página 2, quarta linha, favor esclarecer sobre o treino para a desperticidade no contato diário com assédio extrafísico de diferentes consciências. Esse é algo que a gente, no contato ali com várias notícias, e principalmente ali várias notícias pesadas ali no jornalismo diário que a gente tem, eu falo aqui, tanto nós como jornalistas, como também a pessoa que assiste, né? A gente pode assistir o jornal de duas maneiras. Uma, a gente senta lá na frente e fica sendo um espectador meio alheio a tudo aquilo, né? Ou facilmente ali acoplado com tudo que está acontecendo. A outra é a gente manter ali um certo distanciamento e colocar um filtro cosmoético para ver, e eu acredito que fosse assim, no caso do professor Valdo, não estava assistindo lá o programa do Datena, né? Colocando um certo filtro cosmoético, porque tenho certeza que ele não ficava lá dizendo, bandido bom, bandido morto, né? Aqueles comentários que estimulavam aí os telespectadores a terem um posicionamento aí violento, né? Então, eu acho que nesse sentido que esse é um treino para a desperticidade, você assistir um programa, digamos assim, com uma predominância assediadora aí, e conseguir ficar bem, e conseguir estabelecer esse filtro cosmoético, e assistir um programa desse sem ficar assediado aí, inclusive mandando a energia positiva para as consciências ali envolvidas toda aquela baratrosfera ali, todos aqueles acontecimentos. Efeitologia, página 3, último item. Quais são e como aproveitar os efeitos da comunicação mental somática? O que é o efeito? O que é uma comunicação? O efeito de uma comunicação mental somática é aquilo que vai estimular o meu mental soma, né? Aquilo que vai me fazer, de repente, buscar outros assuntos relacionados com aquilo que eu tô ouvindo. Poxa, se eu tenho condição, fiquei sabendo das ondas gravitacionais, o que é isso? Eu vou procurar saber, aprofundar naquele assunto, né? Nesse sentido, tem um efeito positivo aí da comunicação mental somática, né? Tem uma curiosidade despertada por uma notícia que depois eu vou aprofundar, vou ler um livro sobre aquilo, né? Vou aumentar minha cultura, meu conhecimento através daquela notícia que ali, claro, é superficial e momentânea, ali, fugaz, mas isso vai promover em mim um efeito mental somático aí de melhora da minha racionalidade, do meu conhecimento. Agora uma questão daqui de Foz do Iguaçu. A professora Helena, parabéns pelo verbete, gostaria de saber se é possível considerar o tema notícia cosmoética para passar informações importantes para o ciclo de amigos, família, e qual seria a melhor forma de fazer isso? Com certeza. Esse, inclusive, é um dos objetivos desse verbete, a gente usar essas premissas aqui, usar esse conhecimento da notícia cosmoética, essa forma de passar as notícias. Acho que justamente aqui falando um pouco sobre tanto essa questão assim da gente receber as notícias, alguém que vem fazer de repente uma fofoca para você. A gente fala, olha só, fulano, sabia que fulano foi demitido, sabe? Que fulano está sem grana e tal. E aquela intenção, você nota que é uma intenção anticosmoética, que é, de repente, para desvalorizar aquela pessoa. O que você pode fazer a partir dessa informação? Poxa, vou ajudar aquela pessoa, vamos ligar para ela, então, saber como que ela está, ela precisa de apoio, né? Poxa, se ela foi demitida, então, vamos saber o que aconteceu, vamos apoiar, ela deve estar se sentindo mal. Poxa, fulano está sem grana, vamos lá ver como que a gente pode ajudar ela a ter, de repente, uma
uma fonte de renda, ensinar alguma coisa que ela possa aprender para sair daquela situação, sabe? Acho que são formas que... e tanto assim, na hora que a gente for passar uma informação, poxa, um boato, uma informação, o que você pode tirar de evolutivo daquilo ali? Primeiro, por que aquela informação chegou até você, né? De que forma que ela chegou até você? E o que você pode fazer a partir dessa informação para ajudar aquela pessoa? Poxa, olha, fulano está no hospital, está mal lá e tal. Poxa, isso aí já é um pedido de TENEP. Você vai colocar no seu TENEP e a pessoa, né, vai procurar acompanhar o que é o estado de saúde daquela pessoa, o que está acontecendo. Então, mesmo que a notícia chegue para você de forma não tão cosmoética assim, ou com aquela intenção da pessoa de querer espizinhar, de querer... Você tem condição de receber isso, né? De, digamos assim, ajeitar a bola que você recebe, né? Arredondar aquilo lá para que você saia bem daquilo, a pessoa também que te contou, de repente está com aquela intenção não tão cosmética, também saia bem, e principalmente a pessoa de quem se fala também seja beneficiada aí na situação, né? Bom, Helena, estamos chegando aqui ao final. Realmente, esse seu tema e o domínio que você tem dele, você está de parabéns. Dá aqui para a gente ficar tertúlias e mais tertúlias aqui discutindo. Parabéns, porque é um tema de extrema relevância para todos nós, né? Para todo mundo. Tem um impacto direto na vida de todo mundo, e a abordagem que você está dando já com muito domínio da questão do paradigma consciencial dentro desse tema que precisa realmente ser mais discutido. Eu acho que foi pouco discutido dentro da própria conscienciologia mesmo, né? Apesar de trabalhar-se muito com mídia, meio, cosmograma está aí para isso, mas a gente precisa discutir mais com esse enfoque do paradigma consciencial e ter essas verpons que você está trazendo aqui, inclusive, né? Como critérios, por exemplo, de seleção de notícias, né? Isso para mim é uma verpom e muito bom dentro do que você está trazendo. Então, esperamos as centenas de próximos verbetes aí dentro dessa temática e de outras que você aí se motivar, tá? Parabéns. Legal, obrigada. Bom, pessoal, eu queria aqui aproveitar e agradecer a questão da Enciclosapiens aqui, o professor Gabriel, pelo apoio. Queria agradecer também ao suporte técnico, o professor Robson e a professora Edivânia, que estão aqui hoje. Agradecer aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos também que acompanharam, e obviamente agradecer os amparadores por mais essa tertúlia. Muito obrigado e vamos às nossas divulgações. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 28 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais, 24 perguntas online. Temos um recado. Roberto Leime, identificação da retrosenha pessoal. Boa tarde a todos. Então, pessoal, o convite de hoje é para o curso Retrosenha, Identificação da Retrosenha Pessoal, que é um curso proposto pela Consecutivos para ajudar a pessoa a reconhecer o que vem a ser a retrosenha. E o que é essa retrosenha? É uma marca, uma característica, uma maneira da pessoa agir, ou um traço consciencial mais específico, mas que vem acompanhando a personalidade ao longo de várias vidas. Então, a retrosenha ela não está somente lá no passado, né? A retrosenha ela se manifesta aqui e hoje, nesta vida. Então, para que serve isso? Justamente para a gente ampliar a nossa capacidade de compreensão de como que a gente funciona e fortalecer essas nossas potencialidades, se fixando, entendendo melhor o que vem a ser essa retrosenha, uma vez que é esse traço, essas características que nos ajudaram a chegar até onde a gente chegou hoje. Então, a retrosenha nada mais é do que essa marca, né, essa característica que vem passando ao longo dos anos, ao longo das vidas, pode ter até se iniciado de uma maneira não muito positiva, né, de uma maneira primitiva, mas a gente vem trabalhando naquela área ou com aquela característica e aquilo ao longo do tempo vem reforçando nossas potencialidades. E hoje cada um tem sua marca pessoal e a retrosenha ela vem a ajudar a gente identificar justamente essa marca, essa característica pessoal que faz parte da nossa manifestação consciencial
aqui nessa dimensão, né? Então, estão todos convidados, vai ser do dia 4 ao dia 6 de março, então, praticamente aí 2 semanas para vocês se prepararem, e começa então na sexta-feira e vai até o domingo. Isso envolve trabalhos práticos, não é um curso só teórico, são trabalhos práticos, são 6 áreas de trabalho, onde a gente vai discutindo e vendo com a pessoa o que realmente pode ser a sua retrosenha. Então, fica aí o convite, obrigado e até lá. Para amanhã teremos o verbete Cônscios, na especialidade Conscienciometrologia, da verbetógrafa Delmara Castanheira. Boa tarde.